Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Merlin Calazans na área, tô aqui novamente com mais um BFA Review, toda quinta-feira aqui no YouTube da Liga BFA. Hoje meu papo é com Rafael Negreiros, ex-head coach da equipe do Brasília Pilots, e a gente vai falar sobre a temporada de 2009 do time. Boa noite, Rafael, tudo bom? Boa noite, Merlin. Pô, alegria zona tá aqui, sou fã do programa, tamo junto, vamos trocar essa ideia aí. Beleza. O Brasília Pilots, né, o time fundado em 2016, inclusive minhas pesquisas me deram até a data, né, 28/2/2016, quase que é um time de ano bissexto, né? Mais ou menos aí o elenco contando com aproximadamente 45, 40 atletas, né, com 9 jogadoras que participaram do training camp da Seleção Brasileira Feminina do ano passado, né, que foi feito lá em São Paulo, e também com 9 jogadoras agora draftadas, vamos dizer assim, para a WFLA, né, a nova liga semiprofissional ali de futebol americano feminina nos Estados Unidos, né? Primeiramente, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como é que é ser head coach de um time feminino? Porque a gente vive numa sociedade atual que não tem muita distinção, mas a gente sabe que as mulheres começaram a praticar futebol americano feminino há pouco tempo, né? Há pouco tempo no sentido em âmbito nacional. Aqui no Rio já tem muito tempo, enfim, em São Paulo com o Flag, né? Eventualmente migrando pro PEDS, no Sul também, Centro-Oeste, Nordeste também. Mas a gente sabe que a quantidade de praticantes é menor. Então, como é difícil, principalmente angariar novas jogadoras, eu acredito que seja a maior dificuldade dos times femininos, seja angariar e manter essas novas jogadoras. Você pode traçar um parâmetrozinho pra gente? Cara, é difícil, eu acho que isso é inegável, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, assim, treinar um time feminino. Eu sei disso porque eu também treino masculino, apesar de não ser head coach, né? Eu sou coordenador ofensivo do Tubarões. Excelente trabalho. Obrigado. Falei de você no último, no BFA Review lá com eu vi no Tubarão Encerrado. Excelente trabalho. Valeu demais pela moral. Eu sinto que a diferença principal, antes de qualquer coisa, sobre comportamento, é que o time feminino, elas são muito mais gratas, porque no futebol americano brasileiro, geralmente vai jogar aquela galera que é meio deslocada nos outros esportes. Eu acho que eu vi isso tanto no masculino quanto no feminino. Uhum. Só que no feminino, por conta de todo um contexto social, as meninas, elas, no geral, elas crescem não se dedicando muito aos esportes, né? Não generalizando, mas assim, contrário, generalizando, o panorama costuma ser esse. Então, a gente tem que ensinar essas meninas a serem atletas. Meu cenário caiu. Ser atletas do zero, assim, sacou? E isso é complicado, porque a gente mesmo não tem esse background todo para ensinar alguém a ser atleta do zero. Então, é mais desafiante, mas é muito mais recompensador. Acho que dá para falar isso. Uhum. Já tive, como eu estava falando com você aqui em off, eu já tive uma experiência treinando times femininos e realmente foi uma das, se não a experiência mais legal que eu tive aí em 15 anos envolvido no futebol americano. Treinar um time feminino, acho que foi uma das coisas mais legais, desafiadoras e recompensantes, né? Realmente fazer evoluir o esporte, né? Entre muitas aspas, começar do zero e fazer a evolução, curtir e participar da evolução de um time é muito interessante. Rafael, posso chamar de Rafa? Pode, claro. Aqui é um pouco informal, tá? Você não liga, não. Beleza. A gente... O Pilots foi fundado em 2016, né? Jogou a Liga BFA em 2019, né? No seu terceiro ano. Né, um time que possui 4 anos de idade, mas antes já tinha disputado outros campeonatos, né? Disputou Brasília 2017, que ainda não era Liga BFA, não é isso? Disputou o Brasília 2016 também, se eu não me engano. 16 não. 16 não, então disputou 17 e 18, né? Isso mesmo. E então com a criação da Liga BFA feminina, participou ali. E como é que é o cenário? Você me falou que você é head coach do Pilots e você também é coordenador ofensivo do Tubarões do Cerrado. Existe aí são times co-irmãos, são times que
Pô, obviamente, né? Marca o treino de um quando não é treino de outro. Como é que essa complicação logística, principalmente quando você tem que viajar com o Tubarão de Cerrado, ou com Brasília Pilots, como é que é um pouco essa vida aí, esse cenário do FA em Brasília e no Centro-Oeste, de maneira geral? Assim, meu staff no Pilots, ele era composto majoritariamente por pessoas que também estavam no Tubarões, jogadores e técnicos que também faziam esse trabalho, porque é onde estão as pessoas que eu confio que sabem de futebol americano, aqui em Brasília, então, enfim, eu acho que não poderia sair muito disso. Sendo assim, eu, head coach do Pilots, e o head coach Fabrício do Tubarões, a gente obviamente tem uma relação excelente e a gente conseguia combinar esse tipo de coisa sem grandes problemas. Então, por exemplo, o Tubarões treina oficialmente terça e sábado à tarde. E aí o Pilots treinava oficialmente quinta e sábado de manhã. Então, a gente conseguia conciliar essas coisas. Quando tinha jogo no mesmo fim de semana em Brasília, fazia de tudo para ter uma rodada dupla, inclusive é melhor no quesito de custos, né? Para quem é coach ou jogador do Tubarões é pesado, assim, porque fazer essa jornada dupla aí todo sábado era dureza, e em jogo é mais dureza ainda. E a gente sempre tenta ver com a liga, com a organização da liga, esse tipo de questão. Assim, a BFA sabe que uma parte relevante da CT do Pilots é membro do Tubarão de Cerrado, então a galera tenta fazer a tabela de maneira que não choque. Eu acho que em outros times no Brasil também existe isso. Assim, por exemplo, o Silverhawks, eu sabia que tinha uma galera que era de alguns times. O próprio Bangu tinha pelo menos até no passado, coach Peter, que era coach do Flamengo, enfim, tem algumas semelhanças aí. Mas, de fato, Pilots e Tubarões tem uma relação muito boa, não chega a ser um apadrinhamento, mas são times que se ajudam. Assim, se ajudam com pintura de campo, às vezes, enfim. Tem uma relação bastante amistosa. São amigos, né? São amigos. Parceiros, brothers. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes de mais nada, que eu faço para todo mundo aqui, todos os coaches que passam aqui pelo BFA Review. Rafael Negreiros, treino técnico tático ou coletivo? Treino técnico tático. Prefere técnico tático do que coletivo? Prefiro. Por quê? É onde você ensina para os jogadores as pequenas coisas, né? Eu acho que o coletivo, no fim do dia, ele tem que ser a somatória de tudo que você fez no técnico tático. Então, assim, para você chegar a disputar um coletivo, você tem que ter uma base. Não adianta você chegar e jogar todo mundo lá. Até durante a temporada, onde, em teoria, coletivo seria mais importante, a gente focava bastante em fundamentos, né? Alguns aspectos de playbook, enfim. E obviamente havia coletivo, em época em temporada precisa ter, com limitação de contato, mas havia. Mas acho que disparado, treino técnico-tático, mais importante coletivo. A gente vai ver os vídeos aí da temporada do Brasília Pilots, né? Primeiro, semana 6 aí da BFA feminina, né? Lá no estádio Agostinho Pires Lima, foi lá em São Paulo isso, né? Não, Brasília. Não, foi Brasília, perdão. Contra o Panthers, que é o time de São Paulo, né? Aí a quarterback, eu esqueci, peço perdão a ela e a você também. Nós já começamos com um passe sensacional pra Lara, né? Lara, que, se você me permite dizer, foi o destaque do Brasília Pilots esse ano, cara. Absolutamente. Nesse ano e todos os outros anos. Lara Nasrallah. Eu não sei falar. Nesrallah? Isso. É mais simples do que eu imaginei. A sua QB, uma coisa que eu percebi é que eu vou ter que, enfim, fazer esses questionamentos, é que a sua QB, ela corre muito bem com a bola. Né? Eu tive a oportunidade de narrar o jogo do Pilots com o Bangu. Qual é o nome dela? Eu esqueci, perdão. Tâmera. Desculpa, Tâmera. Eu falei, na narração que eu fiz com o Bangu, eu chamei ela metade do jogo pelo nome errado. A analista veio errado pra mim, a Tâmera. A Tâmera é baixinha, mas ela acho que até, enfim, acredito aí que você tenha usado isso a seu favor, porque ela é difícil de derrubar, porque ela é rápida, baixinha, ela vai passando ali pelo meio de todo mundo, e tinha aí essa rota de segurança na Lara, né? O jogo com a Tâmera, exatamente por ela ter esse porte, nunca podia ter sido um jogo de passe muito fundo, não é muito esse jogo, é mantê-la no pocket, fazer ela passar a bola, nunca foi. Só que ela é extremamente móvel, ela consegue conectar a maioria dos passes rápidos com um bom nível de precisão. Poucas leituras, né? Coisa simples. Tudo simples.
uma ou duas leituras estourando. E ela é muito esperta. Esse crédito tem que dar pra ela, na verdade, não é muito meu, não. Ela correndo em open field, assim, ela é muito esperta, cara. Exatamente por isso, porque ela sabe que ela é pequena e ela tem essa vantagem da agilidade, né? Esse primeiro jogo aí foi uma vitória de se não me engano, 40-0, né, em cima do Brasília, do São Paulo Panthers. Aí foi o jogo na semana 12 já, né, mais de um mês depois, contra o Bangu, lá no Rio de Janeiro. E aí eu já te faço uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Rafa, jogo corrido ou passe? Independentemente da QB que você tenha. Passe. Passe. O primeiro que fala a verdade aqui, obrigado. Se é spread offense, é passe, né? Não, veja você que o Pilots era o time, talvez do Brasil, o único que rodava RPOs com algum nível de... Tipo, mais snaps que rodasse... A maioria dos snaps ofensivos eram RPOs, né? Uhum. Então veja você que a importância que a gente dá ao passe é tal que até nas corridas tem passe. A lógica é meio essa. Sim, com certeza, com certeza. E uma coisa muito interessante sobre o Brasília Pilots foi um time que, dos 4 finalistas, foi o terceiro time que mais pontuou. E ao longo da temporada da Liga BFA Feminina 2019, pontuou em todos os jogos. Aí, em todos os jogos que o Pilots jogou, na verdade, o único jogo que vocês não pontuaram na história foi um jogo que vocês jogaram, foi até que você estava me falando antes, perdão, contra o Big Riders ano passado, que vocês perderam, onde foi? 40, ano passado não, ano retrasado. Isso. 2017, perdão, ano retrasado. Foi 40-0 pro Big Riders, mas foi o único jogo da história do Pilots que não pontuou. Ou seja, o ataque funciona. É bom pensar assim, né? Com certeza, tem que pensar sempre o copo meio cheio, né? É verdade. É complicado quando você pega aí como é que eu vou dizer aí, fazer uma referência a Man que tá sempre no modo Super Saiyajin, né? É difícil, cara. Nesse eu jogo, prometi pra Raquel que eu ia fazer referência a anime, eu tô fazendo aqui agora. Teve um clash dela com a Lara, que as duas se bateram, as duas saíram de campo, foi uma coisa assim titânica. E as duas voltaram, né? E as duas voltaram. Elas são brabas demais. As duas são brabas demais. Uma coisa titânica, assim, tal intensidade que as duas tiveram que sair de campo. Não é? Mas como é que acontece? Como é que você se prepara para um jogo assim? Quando você sabe que você vai enfrentar uma jogadora que é o ataque. A Man é o ataque do Bangu, né? Isso nunca foi segredo para ninguém, mas é o que a gente falou. Não é demérito nenhum do Bangu ter a Man como foco principal do ataque, ter a Man como carregadora de piano, se você souber dar os recursos para ela poder produzir. Né? Claro. Como é que é a preparação como é que foi, na verdade, a preparação do Pilots para esse jogo aí, que infelizmente aí foi uma derrota, né? Deixa eu ver que foi... Deixa eu ver o placar aqui. 30-12. 30-12. Exatamente. Falando bem a verdade, assim, a gente não se preparou para jogar com a Man, né? Porque o que mais preocupava a gente não era o fato de que ela corria bem no campo aberto. O Pilots tem jogadoras na defesa muito leves, né? Então, a gente sentia que mesmo que elas fosse correr e achasse alguns gaps, e realmente ela é uma jogadora muito acima da média em movimentação, o nosso maior desafio seria preencher os gaps na OL, porque a gente não tem na defesa a fisicalidade necessária para fazer isso. Então, o que a gente treinou em termos defensivos foi, a gente treinou alguns pequenos ajustes táticos, fronts novos, blitz novos, algumas coisas assim. E a gente treinou algum nível de disciplina em manter gap. Olha o lance que você falou aí, que as duas caíram. Que as duas bateram, exatamente. Então, assim, o que a gente conseguia treinar era alguma coisinha técnica, porque fisicamente não havia matchup possível pra gente nisso aí, a verdade é essa. O time do Bangu é um time físico de um jeito que o Pilots não tinha como, não tava pronto, entendeu? Enfim, o resultado fala por si só. Agora, é um time que todo mundo dobra, né, o time do Bangu. Então a gente sabia de alguma forma que se a gente segurasse um pouco o placar no primeiro tempo, a gente teria uma chance de fazer um bom jogo no segundo. Infelizmente elas fizeram 30. Então complica, né? O plano. Esse lance da dobra aí, todo mundo sabe que complicou um pouco na final, né? Exato. Pesa, não tem jeito, pesa. Todo mundo sabe. Assim, o futebol americano tem ficado cada vez mais físico, o time delas é um time pesado, então assim, é um time que vai... É um elenco um pouco limitado, né? Curto, né? Elenco Sim. Curto. E
E assim, a gente começou o segundo tempo de maneira meteórica, né? Já abriu o jogo, já abriu. Infelizmente não foi filmado, foi um retorno da Lara aí pra touchdown, cara, foi um retorno sensacional. Eu sinceramente, no meio da narração, falei, vão derrubar ela, mas não derrubaram. Não dá, se a bola cair nela, já era. E aí a gente conseguiu fazer mais um touchdown, a gente teve um outro que foi anulado, então assim, talvez o segundo tempo tivesse uma história um pouco diferente, mas elas construíram o jogo. Olha ela aí de novo. Aí já contra a Portuguesa, né, terceira rodada, mais um retorno da Lara, saindo de campo aí, por muito pouco ela saiu de campo, já deixando aí o teu ataque numa excelente posição de campo, né, já na linha de 20. Exato. Esse drive, inclusive, foi só a mesma jogada que a gente chamou. Essa mesma corrida aí até entrar. Tava conseguindo. Mas aí foi a leitura da própria Tâmara, né? Optionzinho, ela é esperta demais nisso. Pegou e entrou. Aí touchdown, abrindo o placar. Em Brasília também, né? Esse jogo. No mesmo estádio. Do Entendi. Então, até o momento, só teve um jogo fora de casa, né? Foi uma viagem. Até uma pergunta que eu tenho aqui pra você, Rafa. Qual é a dificuldade? Quais são as maiores dificuldades de jogar aí um brasileiro, cara? De viajar, não só viajar, todo mundo sabe que viajar é complicado, o Brasil é gigante, mas quais são as principais dificuldades aí de uma temporada, né? No caso, de uma temporada de um time feminino, no caso do Pilots. Cara, falando especificamente de Brasília, o problema é que a gente tá, apesar da gente estar no coração do país, a gente tá longe dos outros times, né? Então, assim, logisticamente o desafio de jogar fora de casa é grande. Aqui em Brasília, a situação dos estádios, ela como é que eu vou dizer de maneira... Ela é ruim. Não precisa procurar muita palavra, não. A palavra que eu penso que é educado para a situação é essa. A situação aqui é ruim, então... Precário. Precário é uma boa. É muito seco, né, cara? A grama não fica verde. Eu tô vendo aí no vídeo. Não só isso, mas assim, tipo, conseguir o estádio em si aqui é um pouco dramático, assim, entendeu? Aqui existe um lobby forte do futebol, para que o futebol americano não consiga as coisas, e aí o problema é que o futebol de Brasília não é igual ao do Rio de Janeiro, entendeu? Não é uma coisa assim, estelar e importante. E aí a gente tem esse tipo de situação aqui. Mais um retorno da Lara aí. Particularmente, a gente prefere sair de casa para jogar, preferia pelo menos, né? Não sei como é que a nova administração vai encarar isso. A gente preferia sair para jogar porque era só pegar, viajar e jogar. E organizar jogo é chato. Então... Vocês viajavam... eu sei como é que é. Vocês viajavam como? De ônibus, de avião, metade? Ônibus. Era um ônibus só pro time inteiro. Isso. Entendi. Mas a maior dificuldade, você tá me dizendo aí, então, que a maior dificuldade é jogar em casa. A maior dificuldade é jogar em casa, sim. Primeira pessoa que fala isso, cara. Primeiro técnico que me fala isso. Nunca foi fácil pra gente organizar jogo em casa. Eu acho que em Brasília existe essa dificuldade real, assim. E a gente sempre sentiu exatamente isso, que viajar é viajar e jogar e voltar, e acabou. Despesa a gente sabe que sempre tem, mas às vezes as despesas de viagem até compensam mais, né? Sim. Pelo que você tá me dizendo. Aí foi um bom jogo aí contra a equipe da Portuguesa, né? Isso. Abrindo 14-8 ali, tomou quase que a virada, né? Foi o touchdown e empatou, né? Houve um empate ali, um fumblezinho. Eu vou falar isso em todo o BFR Review, cara. Às vezes eu tô pra fazer uma pergunta, às vezes pra conversar alguma coisa, mas eu olho a filmagem e dá vontade de narrar. É complicado. Mas deixa eu só ver aqui. Foi 30-20, né, esse jogo? Foi. Elas chegaram a virar o jogo ainda. Nessa bola aí. Bom passe ali. Não soltou a bola dentro da zona, não tem problema nenhum, não. Detalhe. Mas como é que teve um jogo, ganhou de muito, aí depois teve outro jogo, perdeu, um placar elástico também. Vocês sabiam mais ou menos da força do Pilots, as chances do Pilots no campeonato? Como é que é essa conversa com as jogadoras? Como é que é essa preparação mental também? É muito importante, eu gosto muito de saber disso. Como é que a preparação galera, seguinte, meninas, a gente tem chance disso, tem chance daquilo, nosso objetivo é esse. Como é que funcionou aí essa temporada de 2019? A gente tinha como objetivo principal chegar aos playoffs, né? Então a gente sabia que pelo grupo que a gente tinha era plenamente possível. A gente estava jogando com 2 times novatos, que era a Portuguesa e o Panthers. Então a gente sabia que era algo 100% factível, né? Bangu, apesar de um time novo, não tinha nenhuma jogadora nova. Então, assim, Sim.
A gente sabia que era o time a ser batido na chave, mesmo que nunca tivesse jogado como Bangu. Uhum. E aí a conversa sempre foi essa, vamos para os playoffs. Ganhar do Bangu significaria para a gente ir para os playoffs em primeiro lugar. Não aconteceu, então a gente mirou em bater a Lusa, que era algo necessário para jogar os playoffs. Elas também estavam 1-1 nesse momento. Uhum. E graças a Deus ganhamos o jogo. Esse então foi o confronto, aquela brincadeira com o futebol, né? O confronto de 6 pontos, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Que a vitória. Foi um jogo que o time jogou bem, cara. Esse jogo contra a Lusa. Assim, a defesa demorou um pouco a achar um pace e um ritmo, porque a Lusa apresentou um ataque aéreo que nem o Bangu e nem o Panthers tinham apresentado. E aí, pra minha defesa dar essa adaptada e conseguir jogar contra o passe melhor, a gente sofreu um pouco. Mas uma vez que a gente conseguiu, elas estacionaram nesse 20 aí e o ataque conseguiu pontuar mais. Rafa, você chamava jogadas de ataque e defesa, ou só ataque, ou só defesa, ou nenhuma? Não, em 2019 não chamei jogada. Não chamou nenhuma jogada. Você, então, no caso, você ficava naquela função de head coach mesmo de coordenação, né? Exatamente. Entendi. Aí foi pra semifinal, né? Se classificou em segundo no grupo, pegou o Curitiba Silverhawks, né? O ataque mais poderoso, que já começou com um sidekick ousado, as meninas do Silverhawks. Eles desafiaram a gente nisso aí. Mas vocês estavam ligadas no lance, né? Vocês estavam ligadas aí e conseguiram recuperar a bola. Essa foi uma coisa bem bacana, na verdade. Elas tentaram, acho que 4 onside kicks, a gente recuperou os 4. E a gente não tinha treinado isso especificamente. E aí foi uma coisa que eu particularmente rendeu muito elogio para as meninas nisso aí. Porque é isso, tipo, elas foram espertas, elas viram o que estava acontecendo rápido e elas pegaram os 4. Reagiram rápido, né? A primeira linha tinha, acho que, sei lá, a gente jogava com 5 na primeira linha, tinha 4 novatas. E as meninas conseguiram pegar e, pô, a gente ficou bem feliz com isso aí, na verdade. No fim do dia, isso é bom coaching, né? Em algum nível. Sim. A atenção estavam ligadas no jogo, né? Isso é uma parte importante vinda da jogadora, mas isso é treinado também, né? Special Teams é treinado. Sim. Mas a grande questão desse Silverhawks é um time que ele é muito frio, né, cara? Ele é um time que ele vai impor o jogo em cima de você, elas não vão se desesperar. É um time que não se afoba, elas acreditam no gameplay delas do início ao fim do jogo. Foram campeãs brasileiras por isso, inclusive. Exato. Não se desesperaram, não souberam aí, tomaram um TD, né? Mais um TD da Lara. Foi da Lara esse? Não, esse foi da minha Tyrande, Betina. Da Betina, ok. Um bom passe ali da Tâmara. Começaram ganhando de 3-0, tomaram a virada, mas continuaram com o gameplay, continuaram acreditando aí. É um jogo que você achou que dava pra fazer alguma coisa, que dava pra ganhar, enfim, tava satisfeito. Satisfeito ninguém nunca tá, né? Satisfeito entre aspas, vamos dizer assim. Honestamente falando, a gente não sentia que esse era um jogo que a gente conseguia ganhar, especialmente por causa da defesa. Porque a conversa pra gente montar o gameplay, nosso CT pra gente montar o gameplay foi a seguinte: meu coordenador defensivo falou, e eu concordei, e ele falou: se a gente não parar o passe, a gente vai tomar 70 pontos. A conversa foi mais ou menos essa. Tal qual era o nível de respeito que a gente tinha pelo ataque aéreo do Silverhawks. Então, o que a gente sentiu... Foi o melhor ataque aéreo do ano, né? Foi. E a Sté, a quarterback, consegue operar esse ataque de maneira incrível. E o que a gente sentia que a gente tinha alguma chance fazendo era: a gente precisa pontuar com o ataque, pontuar e segurar a posse de bola. E enquanto isso, na parte defensiva, a gente precisa parar o passe e desafiar o time do Silverhawks a correr. Porque o time do Silverhawks corria legal com a bola, mas não era assim uma coisa... Não era um Bangu, vamos dizer assim. E aí a gente meio que fez esse desafio. E infelizmente o Silverhawks estava muito pronto para responder o desafio. Tava bom nos dois lados, nos dois lados, nas duas vertentes, assim. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse foi o jogo mais difícil do ano para vocês? Se não foi, qual foi o jogo mais difícil? Ou o mais importante, talvez? Não, acho que o Bangu foi mais difícil. Foi mais difícil? O jogo do Silverhawks foi mais... Talvez tenha mais peso, porque obviamente era um jogo de playoff, né? Sim. Assim, a gente perdeu do Bangu, mas a gente sabia que tinha outro depois, que a gente ainda tinha completas chances de ir pros playoffs, né?
Mas o do Silverhawks, a gente sabia que perder significava acabar o campeonato. Então, mais importante, mas acho que o do Bangu foi mais difícil. O problema é que a Esther que fez essas corridas, né? Tava todo mundo. Eu tô vendo aqui, eu tava vendo ali as defensive backs todas preparadas dentro da zona pro passe. Ela vai e não pensa nem duas vezes. Ela vai, dá o drop back e já faz o dive ali, já faz o draw, né? O QB draw dela ali. E foram 2 ou 3 TDs dela correndo, né? Acho que foram. É isso, a gente não tinha número na caixa o suficiente para tomar conta de uma QB que corria também, entendeu? Esse foi meio que o problema. Porque todo mundo sabe que a Esther, novamente a Lara aí, retornando. Vai, a melhor retornadora do ano, né? Do campeonato, com certeza. É surreal mesmo. Só que a gente já viu 3. Não sei mesmo. quem retornou mais chute pra TD do que ela. Mas todo mundo sabe que a Esther é uma excelente passadora, né? Se fosse no Madden ali, ela teria aquela estrelinha do Field General, né? A Pocket Passer clássica, mas aí ela, ao longo desse ano, não só contra o Pilots, né, cara, mas ao longo do ano ela se provou ser uma quarterback e uma dual threat, né? Que você fica esperando ela passar, foi exatamente o que você falou, você fica esperando ela passar, você desafia ela passar, quando a leitura dela não tá lá, ela vai correr. Aí ela tava no shotgun, exemplo clássico, ela tava no shotgun, uma quarta descida pra gol, ela foi rapidamente under center e já puxou o dive ali e fez o touchdown. Aí já nessa situação já abrindo aí 11 pontos de vantagem, né? Sim. Aquele TD da Lara que ela marcou, que voltou de retorno, eu senti que ali o time quebrou o espírito completamente, vamos dizer assim. Foi anulado, né? Exatamente. Quando ele foi anulado, deu pra sentir o time dar uma murchada como um todo. E aí... Não, depois de uma big play, essa big play anulada. Você lembra qual foi a falta? Foi bloqueio legal pelas costas. Clássico de Special Teams, hein? Normal, né? Tipo assim, common mistake, né? Tipo assim, você sabe que. Quando você tem um TD de Special Teams, você nem comemora. Você olha pra arbitragem, procura ver se tem alguma flag no campo, pra depois você ver se vai comemorar. E não tinha nem como reclamar, porque eu vi a falta, inclusive. Eu botei os olhos no momento da falta, então eu nem falei nada. É isso. Tadinha da menina que fez a falta. Você lembra quem foi? Não fala o nome, não. Vamos preservar. Lembro quem foi. Vamos preservar o atleta. A gente não tá aqui pra caçar a bruxa de ninguém. É verdade. Mas aí, enfim, realmente é o que você falou, né? Tem aquele lance de momentum, né? Esporte tem muito isso, né? Aquele lance que o momento, às vezes, você pode ter um time que tem um volume de jogo menor, ou um time que tenha peças que talvez, às vezes, individualmente não sejam tão boas quanto a do adversário, mas você tá jogando bem, tá fazendo um jogo pau a pau, um jogo duro, e acaba que, às vezes, por um detalhe ou uma jogada, você acaba que perde esse momento e realmente cai um pouco, né, esse ímpeto da galera e afeta no jogo até o fim, né? Sim. Aconteceu essa questão, como é que foi essa questão primeiro da seleção brasileira, né, que houve o training camp lá em São Paulo, no final de semana. Você faz parte da comissão técnica da seleção brasileira também, né? Faço, sou coordenador ofensivo e o Pilots também levou para CT da seleção brasileira o coordenador de Special Teams, Fernando Paraçu. Ah, legal. Então já são dois coaches aí, né? 2 membros da comissão técnica que já se interagem entre si já há muito tempo. E 9 jogadores foram convocadas, né? Como é que foi essa questão? Como é que isso influencia no grupo? Porque as jogadoras foram, participaram do training camp, depois voltaram, trouxeram essa bagagem, trouxeram esse intercâmbio com jogadores de outro país, não só o intercâmbio que obviamente acontece quando há um jogo, né? Quando há um jogo de um campeonato, mas o intercâmbio que todo mundo joga treinando juntos, todo mundo num clima mais amistoso, né? De competição sim, mas um clima amistoso. Como é que foi? Como é que você sentiu alguma mudança aí dessas jogadoras? A influência delas no grupo? Eu acho que houve um pouco mais de influência das meninas que foram. Algumas meninas que foram e desempenharam bem no training camp, elas se sentiram mais seguras. Algumas meninas que foram não desempenharam tão bem, não tiveram tanta chance no camp. Elas voltaram com uma gana, um sangue nos olhos, assim, que eu acho que foi bem bacana. Uhum. Motivadas por motivos diferentes, né, então? Exato. Eu acho que ninguém foi e voltou pior, e isso é uma parte boa. Tirando uma jogadora que foi e teve uma lesão no training camp, que foi minha center, minha capitã, a Cris.
Ela tentou fazer uma recuperação relâmpago aí pro jogo do Silverhawks. Chris Dantas, isso. Tentou fazer uma recuperação relâmpago aí pro jogo do Silverhawks, aguentou jogar 2 snaps e machucou de novo. Então, o saldo pro Pilots, no fim das contas, do training camp não foi muito positivo. Mas eu sinto que individualmente para cada jogador foi uma parada muito bacana, velho. E pra CT, especialmente, a gente já tinha jogado contra a Lusa, e aí depois do camp seria o jogo contra o Silverhawks. Eu pude ver em primeira mão as jogadoras do Silverhawks do ataque, né, que foi quem eu mais passei tempo. As recebedoras, a Jamile e a Suzane, tinha uma OL e tinha, obviamente, a Esther. E eu consegui ver essas meninas jogando de perto. Então, quando o meu coordenador defensivo, por exemplo, falou a gente precisa parar o passe, eu falei sim. Realmente a gente tem que parar o passe. Eu testemunhei com os meus próprios olhos que a gente precisa parar o passe. Concordo com você, né? Você só falou isso, concordo com você. Eu sou testemunho ocular, a gente realmente precisa parar o passe, não tem o que fazer. Então eu acho que, de maneira geral, foi de grande valia o training camp tanto para as jogadoras quanto para mim e para o Parasul. Deixa eu perguntar uma coisa para você também, Rafa. WFLA, né, essa liga aí que a gente já falou no início do BFA Review de hoje, que é a liga americana, né, profissional, semi-profissional, tomou de assalto aqui o Brasil, pegou diversas jogadoras, mais de 20 jogadoras do Brasil inteiro, eu até perdi minhas contas, do Brasília Pilots foram 9. Vou até mencioná-las aqui, me corrija se eu estiver errado. Foi a Gabriela Evangelista, né, a Miriam Vieira, a Larissa Artemis, a Lara Nesbrala, desculpa, Lara, perdão, a Cris Dantas, a Paula Cherotti, a Isadora, a Luísa Banin e a Luane. Confere esses nomes? Isso. A Isadora ela tá indo para os Estados Unidos, mas não para jogar a WFLA, ela tá indo para jogar uma outra liga feminina. É uma outra liga. Isso. Ah, ok. Então, no caso... Mas ela tá indo possivelmente pro melhor time de todos, porque ela tá indo pra um time que é, sei lá quantas vezes campeão em sequência. Ah, que legal. Time de bola. Então é a única que não vai. A Isadora é a única que não vai pra WFA. Isso. Tá, então no caso são 8 jogadoras, 3 jogadoras de linha ofensiva, 2 de linha defensiva, 2 recebedoras, 2 wide receivers e uma defensive back. Como é que impacta isso no time para a próxima temporada? Que as jogadoras que foram para a seleção também, inclusive, né? Algumas delas sim. Algumas. Eu sinto que algumas dessas jogadoras vai ser muito difícil do time repor, em termos de qualidade, em termos de work ethic, né? Traduzindo aqui, em termos de conduta no time, vamos dizer assim. Postura é uma boa palavra. Então, eu sinto que algumas dessas jogadoras vão ser realmente muito difíceis de serem repostas. Em qualidade, por exemplo, é difícil. Como é que você repõe uma Lara? Assim, não existe um outro boneco com essa qualidade. Então. É verdade. Não livre por aí, né? Não existe. A gente quase fez um recital da Lara aqui hoje. Destacando muita coisa, muita jogada de efeito, né? A jogada de efeito não é jogada de efeito porque por sorte, né? 3 retornos para touchdown não é sorte. Não, ela tem. É aptidão física, é preparação, é habilidade, é conhecimento, é visão de campo. Não é só saber correr mais do que as outras. Exato. Então, assim, eu sinto que a ausência de algumas delas realmente impacta o time na reposição de talento e de liderança. Mas eu sinto que no futebol americano feminino, no Pilots, melhor falando, o abismo entre a melhor jogadora e a pior, ele não é tão grande assim quanto é no masculino, por exemplo. Isso é importante. Eu acho que o teto no feminino, ele ainda está para ser alcançado, entendeu? Então, eu acho que apesar do time ter perdido em talento, é possível, com algum nível de reconstrução, criar novamente um time que vá pelo menos aos playoffs de novo. Uhum. Então, assim, eu vou resumir isso de maneira grosseira, apesar de não ser verdade, mas eu penso pelo menos dessa forma. Ninguém que foi é tão insubstituível assim. Mas tem que ficar aqui o mérito para quem foi. Não estou falando que essas meninas não merecem nada disso. Mas é possível de alguma forma, mesmo que a gente não consiga repor o mesmo nível de talento e comprometimento, é possível de alguma forma fazer o time jogar. Uhum. E a sorte de um é a oportunidade de outro, né? Exato. Vamos usar aquele inglês desnecessário aqui.
Muitas atletas agora têm a chance de step up, né? De subir mais um degrau aí e algumas vagas vão cair no colo, né? Outras vão estar abertas à disputa nos treinamentos, mas é na hora de provar que merece, né? Que merece o lugar. Essa possivelmente foi uma das coisas que eu falei quando me perguntaram, coach, e agora? Eu falei, e agora o quê? E agora a gente tem que jogar, ué. Exatamente. Quem era reserva pega, assume e joga. Não tem, sei lá, não tem muito o que pensar nisso. O time precisa melhorar como um todo e jogar. Exatamente. A gente tava falando aqui em off também, Rafa, que você não é mais o head coach, né? Não sou mais. A pergunta, não sei se cabe aplicar, se você consegue responder isso pra gente, mas a última pergunta que ia ficar aqui hoje no BFR Review seria quais são as expectativas para 2020. Bom, tendo eu saí em julho, né? Então, até lá enfim, eu tava 100% ativo no time, não deixei de estar. Converso ainda muito com o head coach, que é o James, que é meu amigo. Uhum. E ele vem tirar várias dúvidas comigo sobre ataque, algumas coisas assim. Ele é um jogador experiente, é um DT, 30 e tantos anos aí, americano. Enfim, o cara joga futebol americano há 1 milhão de anos. Mas ele não é um cara que sabe muito de ataque. Então ele me pergunta algumas coisas assim. E a gente sempre tá trocando essa ideia. O que eu acho que dá para falar com alguma tranquilidade é que a expectativa para 2021, supondo que haja uma temporada. 2020B. O pessoal tá falando aqui nas internas. Assim, o Pirates vai estar com um número grande de novatas, né? Ano passado a gente já tinha muitas novatas. Fizeram tryout esse ano? Esse ano fizemos. Né? Entrou um número bom de jogadores, inclusive. Eu não sei, assim, a gente tem que conseguir evoluir essas jogadoras, ou seja, tem que colocá-las para jogar de alguma forma, mesmo que não tenha campeonato em si, se tiver condições sanitárias suficientes. Claro, com pra certeza. fazer amistoso, qualquer coisa dessa, acho que deveria acontecer. Eu sinto que o Pilots é um time que consegue manter um bom nível de jogo, especialmente do que eu conheço das meninas que estão lá e dos coaches que estão lá. Então, talvez não seja aquela coisa tão bacana que foi nos últimos 3 anos, com uma jogadora retornando aí 6 vezes no campeonato, mas eu acho que o time ainda consegue desempenhar bem e possivelmente chegar nos playoffs. Entendi. Rafael Negreiros, ex-head coach do Brasília Pilots, coordenador ofensivo, ainda permanece como coordenador ofensivo do Tubarão de Cerrado. Rafa, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por participar aí desse novo formato do BFR Review. Se você quiser deixar alguma mensagem pra galera aí, alguma rede social, fica à vontade. Eu que agradeço. Eu queria mandar um abraço pro Pilots, antes de mais nada, né? Que apesar de eu não ser mais head coach, foram 4 anos. Tá no coração, aí, tá aqui. Foram 4 anos aí, tenho um puta carinho pelo time, saca? Isso não mudou e nem vai mudar. Redes sociais, Rafael.negreiros, Rafael com PH, infelizmente, né? Minha mãe fez essa aí pra gente. Meu nome é Merlin, cara. Quer falar de nome comigo? É um bom ponto. Rafael.negreiros, tamo aí no Twitter, Instagram, qualquer coisa aí, jogador, técnico, qualquer coisa, pode chamar, a gente troca uma ideia e é isso aí, é nóis. Rafa, brigadão novamente por participar aqui do BFA Review. Rapaziada, nosso compromisso toda quinta-feira aqui no YouTube da Liga BFA. Eu sou Merlin Calazans me despedindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!